Oi, meu nome é Lani Lino e vocês estão no canal Um Tantinho de Verde. O assunto hoje são os nematóides. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, o que são nematóides, formas de combate dessa praguinha dos nossos jardins, o que dá o nematóide, né? De onde ele surge e tudo mais. Se você já gostou do assunto, dá um joinha e bora pro vídeo! Bom, gente, eu vou falar um pouquinho de nematóide, porque eu achei nessa planta minha um senécio, tá vendo? Tá bem judiado. Ela não se desenvolvia, eu retirei da terra e eu achei nematóide. Incidência, né? Características de nematóide. O que é nematóide? Nematóide é um verme. Existem diversos tipos de nematóides. Alguns são benéficos, tá? Nem todos são malíficos para nossas plantas e nem todos são de plantas. Existem nematóides de plantas, de água, de animais, do homem, né? O mais conhecido é a lombriga, né? Do homem. E os de planta é apenas 10% de todas as espécies de nematóide que existem, apenas 10% são de plantas. E é um número bem reduzido. Mas aqui no Brasil, diferente de muitas partes do mundo, existem em média uns de 14 a 20 nematóides mais conhecidos. No mundo existem muito mais, mas os malíficos para as nossas plantas são esses, né? Os mais conhecidos. E o correto de falar não é nem nematóide, é o fitonematóide, é o correto de falar. E existem dois tipos de nematóides, assim, que são mais conhecidos das nossas plantinhas, assim, que prejudicam as nossas plantinhas. O endoparasita, que são aqueles nematóides que ficam dentro da raiz quase a vida toda, permanecem dentro da raiz. E o ectoparasitário, que é o que fica fora da raiz. Não é que ele também não prejudica a raiz, ele prejudica da mesma forma, só que de formas diferentes. Então, o que eu vou falar para vocês? Eu pesquisei muito, eu li vários artigos, principalmente da Embrapa, que é um dos órgãos que mais combate, mais pesquisa nematóide no Brasil, para pequenos produtores, né? Uma forma de cultivo para nematóides, o que eu aprendi no colégio agrícola, vocês sabem que eu sou técnica agrícola, então o que eu aprendi foi manejo de cultura, manejo correto da cultura e assim fazer uma rotação de cultura. Quer dizer, se eu vou plantar batata, eu não vou plantar uma outra leguminosa no lugar, entendeu? Eu vou plantar uma outra espécie de planta. Só que a gente está falando dos nossos vasos, né? Então, para os nossos vasos, como que a gente vai ficar replantando um monte de coisa para aproveitar aquele solo? Porque o nematóide, ele dá do solo, ele pode ser encontrado no solo, né? Pode ser visto vindo do solo contaminado, como também pode vir de uma planta contaminada. A planta já podia estar contaminada do lugar que ela veio. Não necessariamente somente do solo. Outra coisa que é errado falar é que nematóide vem de esterco, de matéria orgânica. Gente, não é correto falar isso, porque o porquê disso? Porque os nematóides que dão em animais, os vermes que dão nos animais, são completamente diferentes dos vermes que existem nas plantas. Então, um não casa com o outro, entendeu? Não tem como a gente falar que é isso. Muito pelo contrário, esterco é uma das formas biológicas de combate ao nematóide, porque a maior incidência de matéria orgânica vai fazer com que o solo fique um pouco menos ácido, que o nematóide gosta de solos ácidos, e vai fazer com que a estrutura do solo muda. Quanto mais matéria orgânica a gente usa, menos areia, a gente vai ter mais vai mudar a estrutura do solo, e isso vai ajudar a combater o nematóide. Então, eu achei nesse senécio, né? Esse é o senécio rowlandianus, tá nessa terra. Ele tava plantado e eu acho que dá para vocês verem as raízes dele, né?
Olha o estado das raízes. Então, como é que eu vou combater esses nematóides? Eu vou cortar essa parte radicular antiga, que está contaminada. Vou cortar tudo. Vou cortar as raízes desse senécio também. Eu acho que o senécio eu vou fazer uma decapitação. Ele tá bem desidratado, bem feinho mesmo. E vou fazer uma decapitação nele. Vou decapitar essas raízes contaminadas, que isso não vai prejudicar a planta, não vai ajudar em nada. Que mais que eu vou fazer? Por que o nematóide é tão prejudicial? Porque ele impede que a planta consiga, através das raízes, se nutrir. Tanto quanto mineral, né? Como consumir mineral, como água também. Porque ele vai bloquear. Na verdade, a planta, como uma defesa natural, ela vai se inchando, vai multiplicar, fica uma multiplicação de células anormais na raiz, e aí ela vai inchando e formando essas bolinhas, entendeu? O nematóide pode ficar no solo até 2 anos, em dormência, os ovos dos nematóides. Apesar do ciclo de vida do nematóide ser apenas de 30 dias, os ovos podem permanecer no solo por mais de 2 anos. Aí, o que eu consultei um engenheiro agrônomo, tá, gente? Além de eu pesquisar, de eu ler tudo, como você sabe, eu sou técnica, então, além de eu pesquisar, eu consultei um engenheiro agrônomo, mestre e doutor em entomologia de insetos, ou defesa de plantas. O nome dele é Frederico Zanandi Moraes Gonçalves, é um amigo, e ele que me ajudou nisso. Uma dica que ele me falou, a primeira coisa que ele me falou, joga a planta fora. Porque é tanto nematóide, é um risco tão grande para as outras culturas da gente, né? Para a contaminação, o risco é tão alto, que foi o que ele me falou. Mas eu não vou fazer isso, né, gente? Eu não vou jogar os coitados dos senésios fora. Então, eu vou fazer o que eu falei, vou cortar as raízes e vou replantar. Esse solo está contaminado, então eu não vou jogar ele em qualquer lugar. O que eu posso fazer para desinfectar esse solo, vamos pôr assim? Uma das práticas muito comum feita em manejo é a solarização. O que é solarização? Eu vou colocar esse solo num lugar que pegue bastante sol e à medida vou revolvendo esse solo para evitar que esse solo contaminado, porque o nematóide ele é sensível à luz. Ele é muito sensível ao sol, principalmente. Então, por isso que ele fica na terra, embaixo, nas raízes, né? Então, eu vou fazer isso e vou jogar água sanitária, porque ele é um verme. Então, água sanitária e cloro resolvem o problema. Isso eu tô falando para vaso pequeno, para pouco solo, né? Se for muito solo, não adianta, né, gente? Porque não adianta. Então, eu vou colocar de água sanitária 2 colheres de sopa por litro. Então, de 2 a 3 colheres de sopa de água sanitária pura por litro. Ou umas 2 ou uma de cloro, porque o cloro é mais concentrado, né? Além desse controle que eu vou fazer com água sanitária, com o sol, tudo, eu resolvi trocar esse solo, por causa disso. Gente, nematóide gosta de solos ácidos. Então, uma maneira também é você, além do esterco, né, da matéria orgânica, uma maneira boa é fazer controle com cal agrícola. Se o solo for menos ácido, ele vai ser menos propício a nematóide. Outra coisa que eu estudei também, existem plantas que você pode utilizar como defesa. Se for num canteiro, por exemplo, você pode plantar a tagetes, né? Aquela plantinha bonitinha, aquele cravinho, que o pessoal conhece como cravinho, mas é a tagetes. Você pode plantar crotalária e a mucuna. São 3 plantas que combatem nematóides, porque eles se tornam hospedeiros dessas plantas, né? Porque o nematóide ele só sobrevive se ele tiver um hospedeiro, uma planta para hospedar. Então, essas 3 plantas combatem o nematóide. Ele não gosta desse tipo de planta e acaba tendo efeito contrário e ele acaba morrendo. Então, a gente já sabe que a água sanitária, que a solarização e que essas plantas podem combater o nematóide e além da matéria orgânica. Eu não sei se eu tirei todas as dúvidas de vocês a respeito do assunto.
Se faltou alguma coisa que eu não disse, alguma dúvida que vocês tenham sobre isso, eu não vou aconselhar. Como eu estava dizendo, gente, eu não vou aconselhar nenhum nematologista, nenhum produto para combater nematóide químico, tá? Porque a gente é só vasos, né? Culturas menores. Então, eu não vou aconselhar nada disso. Eu já aconselhei formas biológicas de combate, né? O esterco, ele propicia alguns fungos e alguns nematóides que comem esses nematóides, que se alimentam desses nematóides, por isso são predadores naturais. Então, se ficou mais alguma dúvida, vocês deixem para mim na caixa dos comentários. Se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, se foi útil para vocês. Muito obrigada por tudo, por estar comigo até aqui. E paz e bem.